Vou resolver o exercício 8 da lista 4 sobre homomorfismos. Neste exercício, eu peço vocês para mostrarem que 4 funções entre anéis são homomorfismos. Pedi ainda para que vocês determinassem o núcleo de cada uma dessas funções e ainda verificarem se cada uma delas é isomorfismo. Então, lembrando que um homomorfismo entre anéis é uma função entre anéis que preserva as propriedades do anel, tá? Então, uma função f entre um anel A e um anel B é homomorfismo, que eu vou escrever apenas homo para abreviar, se dados A e B elementos do anel domínio A, então f da soma vai ser a soma dos f's, ou seja, estou dizendo que a operação de adição é preservada no anel B e que f do produto é o produto dos f's. Tá? Então, a gente precisa verificar essas duas propriedades que definem o homomorfismo para cada uma dessas funções. Então, eu vou resolver o item A. Bom, então, no item A, f é uma função que vai do anel Z no anel cartesiano Z cartesiano Z. Anel produto cartesiano, né? E a função f, ela é definida como f de x igual a 0x. Então, f leva um número inteiro num par de inteiros, num par ordenado de inteiros, onde a primeira coordenada desse par é 0 e a segunda coordenada é o elemento do domínio da função. Então, eu vou verificar o primeiro item que define um homomorfismo. Então, vamos considerar x e y elementos de z. X e y, dois inteiros. Então, vamos verificar quanto é f de x vezes y. Então, isso é... Deixa eu corrigir aqui. Então, por definição, isso é 0 x mais y, por definição da função. Eu posso escrever 0x mais y como a soma de dois pares ordenados, o par 0x mais o par 0y. E isso é exatamente f de x mais f de y. Vamos verificar agora a segunda propriedade que define o homomorfismo. Então, eu preciso verificar para o produto agora, né? F de x vezes y, isso é 0x vezes y. Agora, vamos verificar quanto vale, né, f de x vezes f de y. Então, isso é 0x vezes 0y. O produto de dois pares ordenados vai ser o produto da primeira coordenada vezes a primeira coordenada e a segunda vezes a segunda. Logo, a função é um homomorfismo. Na verdade, no exercício eu pedi para mostrar, então vocês já sabiam que essas funções, que todas essas funções são homomorfismos, né? O que mais eu pedi para verificar? Pedi para determinar o núcleo. O que é o núcleo de um homomorfismo? Então, o núcleo de um homomorfismo, então, novamente, considerando f, que leva elementos do anel A em elementos do anel B, o núcleo de f, ou o kernel de f, ele é um subanel, um subconjunto de A, tá? Então, ele é o conjunto dos elementos do anel A, tais que f de x é igual a 0.
Então, são todos os elementos do domínio que são levados no zero. Bom, então, para o nosso exercício, né, para a letra A, vamos determinar o núcleo desse homomorfismo. Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar x um elemento de Z, tal que f de x seja igual ao zero lá do anel B. Só que o nosso anel B é um par, é um produto cartesiano de Z com Z. Então, isso é 0, 0. Só que f de x, pela definição da função, é 0x. Então, estou afirmando que 0x é igual a 0, 0. Logo, x deve ser igual a 0. Então, o núcleo de f é apenas o zero. E isso implica que o homomorfismo f é injetor, né? Já que apenas o zero é elevado no zero, nós podemos afirmar, já vimos isso, né, que a função é injetiva. Então, que um homomorfismo é injetivo se e somente se o núcleo dele for apenas o elemento neutro. Só que no exercício a gente pede ainda para verificar se essas funções são isomorfismos. Então, para isso, já que a função já é injetiva, basta verificar se ela é sobrejetiva. Lembrando que uma função é sobrejetiva se a imagem dela for igual ao contradomínio. Então, eu preciso verificar se o f de z é o próprio z cartesiano z. E para verificar isso, eu tenho que tomar um elemento qualquer em z cartesiano z e mostrar que existe um elemento em z tal que f de x seja igual a AB. Então, é dessa forma que a gente verifica se a função é sobrejetiva. Bom, vamos considerar o par 1, 2, que é um elemento de z cartesiano z. Será que existe x em z tal que f de x é igual a 1, 2? A resposta é não. Por quê? Vamos supor, por absurdo, que exista. Se existe x inteiro, tal que f de x é 1, 2, e eu sei que f de x é 0x, então estamos afirmando que o par 0x é igual ao par 1, 2. Então, estamos afirmando que 0 é igual a 1 e que x é igual a 2. Só que 0 igual a 1 é absurdo. Logo, essa função não é sobrejetiva, portanto, não é isomorfismo. O homomorfismo não é um isomorfismo. Então, dessa mesma forma, vocês conseguem resolver os itens B, C e D.